E aí, gente, querendo iniciar isso aqui agora com princípio econômico, podcast, né? Então faz tempo que eu não faço. Porque economia, eu gosto de economia, porém eu não sou um cara que estuda economia sempre, né? Eu curto vários temas, então nem sempre economia é o tema que eu mais foco, né? Então eu continuo estudando livros e tal, mas não é o tema que eu mais foco comparado a outros, né? Mas ainda assim é um tema que eu me dispus muito tempo, né? Tive que fazer muitos cursos, ler muitos livros. O principal que eu aprendi foi através de livros, né? Tipo, 90% aí, né? E eu escrevi um livro, né? Que chama A Nova Economia Austríaca. Eu publiquei no ano passado, se não me engano. E, na verdade, até eu vou contar uma pequena história sobre por que eu escrevi esse livro, né? Não foi apenas, vou escrever um livro sobre economia. Pelo contrário, teve um processo aí diferente. Você tá põe no começo, né? Tem como você ler gratuitamente, se você ter, entre aspas, né? Se você ter o Kindle Unlimited, que é um tipo uma Netflix da Amazon. Por enquanto só tem Kindle. Por exemplo, se eu for deixar esse livro na forma física, né? Você é obrigado a importar do exterior. Então você meio que vai pagar um preço absurdo pelo livro. Eu vou tentar deixar ele com capa física, assim como outros também que eu coloquei. Mas, como leis mundos virtuais, por exemplo, no geral é isso, né? Se você tem o Kindle Unlimited, você pode meio que ter ele de graça, entre aspas, né? Se você clicar aqui também na linha mostra, também tem mostra o começo, né? E esse começo aqui tem tudo a ver com a razão por que eu escrevi o livro. Na verdade, o objetivo do livro, na verdade, não era ser um livro, era ser um artigo acadêmico. Eu vou até mostrar, porque mais que daqui seja um podcast, acho que eu vou mostrar aqui. Revista Mackenzie Economia. Acho que não é de administração, é de economia. Não, é isso aqui. Então, eu tentei publicar nesse jornal acadêmico aqui esses dois artigos que estão nesse livro. O terceiro é um menor, outro tema que trata, que é a revista do Mackenzie. E aí, depois de um tempo, parece que eles não aceitaram, né? Aí eu falei, pô, eles não aceitaram, então o que eu vou fazer? Eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz com outro, que eu tentei publicar no jornal acadêmico da FECAP, né? Que era sobre, que tá no meu segundo livro do Inquisitiones Ex Natura, que era sobre Quantum Blockchains, né? Aplicação de computação quântica para criptomoedas, mas também para o sistema de blockchains no geral, né? Se você viu o vídeo anterior que eu fiz sobre o básico sobre computação quântica, né? Então, eu escrevi um capítulo que, na verdade, o que eu queria, na verdade, era publicar na época que eu tava fazendo faculdade, na verdade. Eu queria publicar como artigo acadêmico lá, né? Vai ficar. Depois de sair de lá, eu tentei publicar na revista deles, mas acho que eles não se interessaram, né? Até porque é um tema muito diferente, né? Computação quântica e blockchains é um tema que é até difícil de revisar por pares em jornais pequenos como os brasileiros, né? A maioria dos jornais acadêmicos brasileiros. Mas enfim. Então, o primeiro capítulo não, né? O primeiro artigo, são 2 artigos apenas. O livro tem umas 80 páginas. É o neuromarketing, comportamento, causa e probabilidade. Que eu vou falar aqui. Que trata exatamente sobre essa questão
Então, porque sistemas econômicos têm um grande problema, né? Que eles não têm equilíbrio, eles não são simples de você conseguir entender, não tem como você estatisticamente, probabilisticamente, com modelos matemáticos apenas, embora eles sejam importantes, conseguir criar um modelo econômico que explique a economia e consiga prever os efeitos da economia do ponto de vista global, regional, nacional e local. Mesmo numa economia de uma pequena cidade, vão ter efeitos macroeconômicos que vão fazer esse sistema ser imprevisível, por incrível que pareça. Mesmo a economia familiar também, ela tem questões imprevisíveis que estão relacionadas a pontos de vista macroeconômicos, né? Se o governo do país fez merda em alguns setores, pode, por exemplo, na agricultura, isso pode afetar economias familiares que tem a ver com agricultura, ou que tem que criar uma região específica, enfim. E várias outras questões, né? Falta de investimento em alguns tipos de serviços ou leis que acabam atrapalhando a economia de uma parte do país. Porque a economia de país, você não pode ver do ponto de vista macroeconômico, tipo PIB per capita. PIB per capita desculpa, é inútil a maioria das vezes. Ele não vai mostrar a realidade de um país, da economia de país. Quando eu entendo pela economia de país, eu não entendo só o que o país produz, o que ele gastou. Isso não é economia de país. A economia de país tem a ver com as pessoas que estão nesse país, e não só o que elas consumiram, mas a qualidade de vida delas e relacionada à produção delas, não só tudo tem a ver com qualidade de vida, principalmente. Então, os países desenvolvidos, a gente mede isso por qualidade de vida também. Um país ele pode ser rico, a China, por exemplo, é um país muito rico, questões governamentais, mas do ponto de vista social, a China é um país pobre, porque a grande maioria das pessoas estão, a maioria não, vai, tem um grande grupo de pessoas, quando a gente compara com países desenvolvidos, que estão na pobreza extrema ou na pobreza mais comum no mundo. China, mesmo assim, não considerada um país emergente e tal. A questão é que a China tem vários problemas de infraestrutura, tem vários problemas relacionados a questões do seu próprio governo, que é autoritário também. Mas do ponto de vista econômico, a China é um país pobre. Então, só que no PIB dela, per capita, todas essas coisas, tudo bonitinho, né? Tem várias questões estatísticas. Mesmo o índice de CPI, enfim, de consumo de comida, mesmo vários índices econômicos podem estar bons, mas a economia não tá boa. Então, tem muita interpretação na economia. E a gente vai falar exatamente sobre isso, né? Tem outra parte aqui. Essa parte aqui tá no negócio do amostrar da aula, né? Se você vir aqui na mulher amostrar, pra você ver se realmente te interessa. Esse é o primeiro capítulo, né? Aqui é uma coisa que eu vou falar bastante sobre o Frank Ramsey, embora eu discordo com ele em vários temas, né? Até porque ele era de esquerda. Ele fala muitas coisas corretas sobre a teoria da probabilidade de Keynes. Ele fala contra alguns pontos dela, né? Enfim. Então, como eu disse, são 2 artigos. Eu vou falar sobre eles aqui. O segundo, eu fiz um vídeo de 2 horas no canal. Vou deixar na descrição. Um vídeo de 2 horas explicando o segundo artigo. Eu vou citar ele aqui mais ou menos, que eu fiz um vídeo de 2 horas sobre ele, né? E no parte por parte. Então eu não vejo porque me demorar e me repetir de novo, embora eu vou citar ele. Vou falar mais sobre o primeiro, né? De novo, o nome é Neuromarketing de Comportamento, Causa e Probabilidade. Ele está escrito num formato de artigo acadêmico e não de livro, né? Propriamente. Livro comum que eu escrevo, normalmente não escrevo dessa forma. Até porque eu queria publicar esse artigo, né? Então, eu deixei no formato original. Enfim, vamos lá. Primeiro, o que é probabilidade na economia? Quando a gente fala de probabilidade, a gente fala de Keynes, principalmente, né? Keynesianismo, né?
Será que a gente pode definir matematicamente a economia? Claro que sim. A matemática na economia é um tema muito importante. Porém, quando a gente fala de teoria de probabilidade, é prever o comportamento de um sistema. Quando a gente fala de comportamento de sistema, a gente pode dizer se ele é previsível ou caótico, que está dentro do contexto da matemática na física, da física, né? Chamada teoria do caos. O que é teoria do caos? São grupos de coisas, seja na matemática, na física, na biologia, que tem um comportamento que não é naturalmente possível para um ser humano, pelo menos, prever o futuro desse sistema. Qual é o exemplo mais clássico e que você pode até entender na sua vida, né? É prever o tempo. Se você ouvir alguma vez algum jornal dizendo que previu que daqui a 10 anos vai fazer sol tal dia numa terça-feira, é impossível fazer isso. Em 5 anos também é impossível, no futuro, prever, né, o tempo, usando as condições atuais ou históricas que eu vou chegar lá, né, relacionadas ao tempo. Que variáveis você usa? Você usa variáveis relacionadas à velocidade do vento, quantidade de nuvens, a umidade do ar, vários dados que são coletados por satélite, associados à precipitação do ar, enfim, várias coisas associadas a essa questão. São várias variáveis. É um grupo de dados bem grande, por sinal. E aí você tem que prever o futuro, né? Só que, mesmo na semana que vem, tipo, prever o tempo na semana que vem em tal região do país é muito difícil. Porque, mesmo no curto prazo, não tem como você prever com certeza absoluta quando vai chover. Por quê? Porque, por mais que você tenha um aumento na tecnologia nesse tema, esse é um tema que tem o que a gente chama de comportamentos não lineares, né? São comportamentos que não são como na física clássica newtoniana, que você tem um pêndulo duplo só, e você quer calcular a movimentação dele. Você pode calcular, porém, experimenta adicionar mais pêndulos pra você ver, né? Mas enfim, simples. Você pode calcular a trajetória. E em vários contextos na física clássica, você pode calcular a trajetória com base na velocidade, na massa, várias questões relacionadas ao sistema, ao objeto. Porém, por mais que sejam objetos físicos que a gente lida na meteorologia, um cara chamado Lorentz, não lembro o primeiro nome dele, mas ele foi assim que nasceu a teoria do caos, né? Ele era um meteorologista, ele estava tentando fazer uns algoritmos relacionados a esse tema no seu computador. Ele viu que o computador dele começou a dar uns pau no algoritmo dele, né? Ele começou a dar uns tapas no PC, no documentário ele diz, né? E aí ele fala, pô, mas o que tá acontecendo? Por que esses números estão dessa forma, né? Ele tava até visualmente simulando aquele sistema relacionado à previsão de tempo, né? Ele viu que não era problema do computador, ele viu que quando ele mudava as condições iniciais dos valores ali previstos que estão no artigo dele original sobre o tema, que ele explica o tema. Tem uma palestra também chamada de Por que o bater de asas de uma borboleta no Texas faz como bater de asas de uma borboleta no Brasil faz um furacão acontecer no Texas, que é um título que ele não inventou, tá? E o cara, o host lá da palestra que inventou esse título. De verdade que não tem nenhuma razão física para o bater de asas de uma borboleta afetar qualquer coisa longe do raio de circunferência dela, mas enfim. A questão é que as condições iniciais do sistema, da predição de simulação no tempo, se tornou um sistema caótico, né? Que na parte que a gente chama de não é nome mesmo? Acho que não é fracture. Eu vou lembrar o nome, mas é chamada de alguma coisa de Lorentz. Eu vou procurar aqui. Lorentz Attractor, lembrei. Lorentz Attractor.
que tem um formato como se fosse de uma asa de borboleta. Por isso que é chamado de efeito borboleta, né? Porque até nos experimentos iniciais dele tem esse formato. E não só nesse contexto de simulação relacionada a tempo, né? Em vários tipos de temas, como por exemplo batimentos cardíacos, também tem comportamentos que são caóticos, né? Não lineares, que você não consegue, mesmo sabendo como funciona o bagulho, prever o futuro dele, né? E isso é muito importante do ponto de vista médico, né? Então, o atractor de Lorentz, ele é literalmente o efeito borboleta que é chamado. Que é apenas uma descrição de como sistemas físicos, biológicos, né? Não importa, são caóticos, né? Podem ser caóticos. E caóticos quer dizer também imprevisíveis, né? O que significa que um sistema é imprevisível? Que não importa que modelo probabilístico você tenha, se você tem um maior número de dados, não é que você prever o futuro dele. Tem duas formas de probabilidade que são usadas nesse contexto, que é a probabilidade markoviana, em que você usa os dados atuais do sistema para prever o futuro. No caso do tempo, você usaria os dados atuais do tempo, da precipitação do ar, da velocidade do vento, coisa do tipo, para prever o futuro. A estatística bayesiana, ela usa o histórico, por exemplo, do tempo para prever o futuro. Normalmente você pode usar as duas conjuntamente, de uma forma híbrida. Já vi pessoas usando isso na inteligência artificial. Também é muito importante para inteligência artificial, tanto para a estatística markoviana, para inteligência artificial em games, e a estatística bayesiana para outros contextos. E até tem teorias da consciência também, que tenta explicar o comportamento do cérebro com uma coisa chamada mapas cognitivos, que também tem a ver com essa questão de probabilidade bayesiana e markoviana também. Mas esse é outro tema, né? Não concordo muito com o cérebro. É apenas estatística bayesiana e markoviana. Quem sabe existe outro tipo de estatística que está prestes a ser inventado que seja superior a ambas, né? Enfim, a questão é que tem sistemas que são caóticos. O exemplo mais padrão, assim, histórico é do Poincaré, né? Que ele falou sobre o problema dos três corpos. Ele talvez foi o que inicialmente falou sobre essa teoria do caos, inicialmente, antes de Lorentz, né? Uns 40 anos antes de Lorentz, provavelmente. Poincaré era um grande matemático, né? Escreveu a sua Mecânica Celeste, outros temas de topologia também. Um físico e matemático muito importante. Não é pra matemática pura, né? Porém, ele falou sobre essa questão, né? O problema dos três corpos, por exemplo, você tem a Lua e a Terra, são dois corpos. Até então você consegue prever o comportamento deles, mas quando você adiciona mais um corpo a esse sistema, fica complexo. E mais ainda, 5 corpos fica mais complexo prever o futuro. Então, quanto mais corpos você tem no sistema, mais difícil prever o comportamento deles no ponto de vista celeste, né? De astros celestes, a gente tá falando. E ele fala sobre essa questão do caos, né? Como as condições iniciais relacionadas a forma que esse sistema se comporta, que produz esse efeito tão gigante, né? Você fazer pequenas alterações nas condições iniciais, como no experimento de Lorentz, que mudava ali os números um pouquinho, já mudava totalmente o sistema, fazer ele ficar imprevisível. Aí você pode dizer, isso aqui é aplicado para vários temas, mas para economia isso é aplicável? Eu lembro de escrever sobre isso antes de ler um livro do Murray Rothbard, em que, acho que é Causes of Economic Crisis, não lembro qual é o nome. Eu vou pegar aqui no meu Instagram depois, eu vou deixar na descrição o livro dele, que ele fala exatamente sobre isso. Um dos capítulos ele fala sobre a teoria do caos na economia. Ele estudou probabilidade, matemática e tal, mas ele não era propriamente alguém de matemática e física, principalmente, ou ciência da computação. Porém, ele falou de algo que eu já tinha observado, né? Porque quando eu estudei teoria do caos inicialmente, fiz artigos no tema, eu percebi que na economia, lendo artigos também nesse tema, somente não sei se é o Pratas e Pin, eu vou deixar na descrição do paper também sobre esse, que mostra
que acontecem sim efeitos caóticos, inflação, por exemplo, que é imprevisível. Por várias razões é imprevisível. Ah, mas o NBR ali dos Estados Unidos, a União Europeia, todos eles fazem modelos econômicos, né? Com programação, com modelos matemáticos, tentando prever a inflação futura, o crescimento econômico, o PIB per capita, o CPI Index. Isso é inútil? A questão é, sim, é inútil. Esse é o ponto. Esse é o ponto da nova economia austríaca. Que a antiga economia austríaca, infelizmente, ela desprezava parcialmente a matemática. A nova, ela exalta muito mais a matemática. E a nova é uma proposição minha nesses dois artigos. E ela exalta a importância de a gente entender os problemas econômicos que a teoria austríaca fala, mas também analisar as coisas do ponto de vista matemático, mas não do ponto de vista keynesiano, mas do ponto de vista da teoria da informação, da teoria da computação. E também com lógica nas coisas, nos argumentos que a gente constrói em relação à economia. Eu vou chegar lá. Mas pode falar, mas como que uma ciência... Como que a economia austríaca era uma ciência econômica, sendo que ela desprezava um pouco matemática? Bastante, na verdade. A questão é, a nova economia austríaca, ela realmente exalta a matemática. Ela diz, realmente a matemática é importante para a economia, mas não é o que os keynesianos acham, né? Que você usa a probabilidade e acha que vai prever o futuro de todas as economias do mundo, como se fosse fácil isso. A grande falha do modelo keynesiano foi na própria queda de 2005 ali do subprime. 2005 ou 2008? 2008 do subprime, que teve um colapso dos bancos que ninguém previu, nenhum keynesiano previu essas quedas, né? Por que ninguém conseguiu prever? Porque não é só probabilidade que está relacionada à economia, são eventos factíveis, né, e observáveis que alteram o shape da economia como um todo. Então eu dou um exemplo no livro, por exemplo. O Facebook caiu as ações, teve um tempo. Despencou de uma forma que nunca caiu antes. Aí pode falar, era previsível isso? Sim. Do ponto de vista probabilístico, seria difícil prever quando. Mas na verdade do ponto de vista lógico. Porque eu argumento no segundo artigo, que é usando uma coisa chamada lógica proposicional de Hazlitt, né? Que é uma forma de lógica proposicional especialmente para economia. É como se fosse equações de química, só que na economia, entre aspas, enfim. Mas que é da teoria da informação, né? Que eu já expliquei em outro vídeo, tá na descrição. De 2 horas, por sinal. Então, a questão é que, pela lógica, eu poderia ver as notícias sobre o Facebook, as coisas que estavam acontecendo com o Facebook, e eu tendo dinheiro nessa empresa, eu deveria pensar no longo prazo quanto tempo levaria para essa empresa ter tido uma queda de ações que teve. Depois recuperou, mas teve a queda de ações que teve naquela época. Muitas pessoas perderam dinheiro por causa disso. Então, a questão é será que eu teria que ter um modelo matemático melhor? Ou meu modelo matemático não teria informação suficiente? Porque o problema não é o modelo matemático em si, o problema é ignorância. Tem uma coisa chamada na economia ignorância. O que é ignorância? Eu não saber ter a mente das pessoas. Eu não saber coisas de empresas que só as empresas sabem. Tem coisas que eu não tenho como saber. Que ninguém tem como saber. A não ser que ela tenha acesso confidencial das empresas ou consiga ler mente de pessoas. Se você não consegue fazer isso, você vai ter muita falta de informação que seria essencial para fazer investimentos. Obviamente isso não impede investimentos, mas isso faz os investimentos serem mais difíceis, né? Porque para você prever o futuro de uma empresa, você tem que muito confiar nela, né?
confiar talvez nas ideias dela, coisa do tipo, mas não é uma coisa 100%. Modelos probabilísticos não conseguem prever o futuro com certeza, né? Você pode, por exemplo, usar um modelo bayesiano de probabilidade de uma empresa ser bem-sucedida com base no resultado histórico dela. Porém, você fica sabendo depois de um ano do seu investimento que aquela empresa, ela era uma empresa que fazia coisas desonestas, né? Só que isso não estava no seu... E nem, tipo, ninguém tinha essa informação, só o dono e algumas pessoas específicas que você não tinha acesso. Ou seja, temos aqui falta de informação. Temos aqui agentes que querem investir numa empresa, querem minimizar as suas perdas e maximizar seus lucros, porém, eles têm falta de informação. E essa falta de informação pode ser prejudicial para você no longo prazo, porque talvez tenha informações que são relevantes para você investir numa empresa, só que você não tem elas. Então por isso que a diversificação de portfólio é importante, porque você não sabe qual empresa vai dar certo, de verdade. Não sabe qual empresa vai dar certo no longo prazo. Você pode pegar empresas mais conhecidas, que têm dado certo, tem grandes inovações, porém você não sabe se pode acontecer algo como aconteceu com o Facebook ou outras empresas em que pessoas perderam milhões, ou até bilhões, porque elas não tiraram dinheiro nada certo. Elas pensavam e confiavam naquela empresa. Então, não é só na folha ali de dados, de reportes econômicos que você vai ver as qualidades de uma empresa, embora isso é, obviamente, extremamente necessário. Porém, tem várias questões que estão associadas à falta de informação que podem ser prejudiciais. Qual é o bom investidor? É aquele que, com aquele pouco de informação que ele tem sobre empresas, consegue escolher as melhores, consegue saber a hora de sair, a hora de entrar no investimento e a hora de repente até cessar de investir por um tempo, de entender como os mercados funcionam. Não só empresas, também commodities, né? Para você investir em commodities como arroz, como trigo, como bife, ou como açúcar, em futures, né, que a gente chama, tem um preço específico para você vender essa ação, você tem que meio que conhecer esses produtos, saber os ciclos econômicos que eles têm. Porém, por exemplo, teve um tempo atrás que a Austrália deu uma notícia que o arroz, a safra de arroz foi muito grande. E uma coisa que eu falo no livro, que é óbvio, né? Uma das primeiras lições da economia, um dos primeiros axiomas da economia, que é quando você tem escassez de algo que tem valor, o preço aumenta. Quando algo falta, o preço aumenta, por exemplo. Se faltar arroz no Brasil, as pessoas vão querer arroz, porque elas precisam comer. Porque arroz é um alimento básico. Então o preço vai aumentar porque tem escassez desse alimento, né? Tem uma procura maior, só que tem pouco. Quando tem mais de alguma coisa, o preço abaixa. Isso é normal. E abaixa porque o valor subjetivo dele é o mesmo. O valor que é subjetivo tem a ver com a teoria austríaca, né? Que a gente permanece na nova economia austríaca também. De Bomborbach, não sei como pronunciar o nome dele. É um dos principais da economia austríaca inicial. E basicamente tava tendo essa questão, e obviamente quando você tem um número maior de arroz no mundo, as transações e importações de arroz vão ter valores menores, né? Então, pra alguém que tá investindo em future, o preço vai baixar. Se tem muito arroz. E você não quer que esse arroz estrague, né? Você quer vender logo. Então, se tem muito de um produto, você vai ter problemas de estoque. Pô, tenho tanto arroz e agora eu vou ter que jogar fora talvez até esse arroz, porque não vou conseguir vender tudo talvez. Então vender por um preço menor para as pessoas comprar logo. Para os importadores comprarem logo, né? Então, uma coisa natural. E mesmo no caso de commodities, mesmo que você saiba os ciclos econômicos do petróleo, de metais preciosos como ouro e prata, o ouro sempre tá aumentando, né? Mas é muito difícil você prever o futuro. Você não sabe como que o mercado vai agir em relação a esse contexto.
Você pode ter muita experiência. Muito na economia é experiência. Você tem experiência no que dá certo e errado, do ponto de vista lógico. Que nem a administração. A administração ela não é muito científica, ela é lógica. Ela é uma questão de experiência. Gerenciar pessoas. Uma coisa que é experiência. É uma questão subjetiva. Tem várias questões que não são objetivas. Como emoções, por exemplo. As emoções não são naturalmente objetivas, né? Elas são subjetivas, né? Cada pessoa reage a uma coisa diferente. E economia tem tudo a ver com o comportamento das pessoas. Então, quando a gente tá falando de comportamento de pessoas, tá falando uma coisa que não é previsível. E, tipo, mesmo pessoas que se conhecem muito bem, a gente não sabe o comportamento dela em certas situações. Que a gente não consegue ler a mente da pessoa. O fato de que a gente não pode ler a mente de uma pessoa e saber seus pensamentos, suas opiniões, cria um mercado que cria um sistema que é chamado de ignorância, né? Tem uma teoria que se chama Complexity Economics do Brian Arthur. Vou deixar na descrição. Eu já falei desse tema, esse paper que foi publicado na Nature, que é central para a nova economia austríaca, que é o Complexity Economics, né? O que é o Complexity Economics? É uma teoria da economia que busca se alinhar com uma teoria da informação da economia, que define que a economia é um sistema em desequilíbrio. Então, tem um tema chamado econofísica. Por exemplo, você considerar dinheiro como partículas, você considerar sistemas econômicos como sistemas termodinâmicos, em que você deseja em equilíbrio, uma entropia que está sempre crescendo, nunca diminuindo. Enfim, tem várias formas de você tentar atribuir coisas da física na economia. Isso se chama econofísica. Também tem outras questões diferentes, mas em resumo é isso. São métodos da física como o Randall Walk e outras coisas aplicadas para a economia. A questão é que essa visão keynesiana, neoclássica, que os agentes da economia, né, nós temos conhecimento o suficiente para minimizar nossas perdas, maximizar nossos lucros, é mentira. A maioria das pessoas que investem na bolsa perde dinheiro. Por quê? Porque elas têm falta de informação. Se elas tivessem mais informação, se elas tivessem mais conhecimento, elas poderiam ter mais resultados. Controlar suas emoções relacionadas à ação, enfim, experiência de como mercados econômicos funcionam. E, assim, uma coisa que é certa, não pense em economia somente como investimentos em ações ou coisas do tipo. É algo infinitamente mais amplo que isso. É só uma seção da economia. Tem uma miríade de temas que não tem a ver exatamente com investimento. Se você for analisar uma economia local, que nenhuma empresa tem capital aberto, então tem nada a ver com investimento do ponto de vista desse tipo. Assim, do ponto de vista que você tem um foco apenas em investimentos de empresa de capital aberto, enfim. Tipo, você quer analisar o mercado de investimentos anjo. Você está falando de empresas sem capital aberto, que provavelmente nunca vão ter um IPO que abrir esse capital aberto, né? Para capital aberto. Enfim, a questão é que, no geral, resumindo, né? Sistemas econômicos, as pessoas não têm informação suficiente necessária para elas conseguirem sempre ter bons resultados. Tipo, se eu tivesse toda a informação possível sobre economia, eu ia ser trilionário, né? Ninguém tem, né? A questão é o quanto você usa a sua informação que você tem da forma aumentar seu capital mais rápido possível, né? Ou o mais seguro possível, de forma lenta, enfim. Mas a maioria das pessoas é ignorante nesse contexto. Então, essa questão que a informação não é bem distribuída. A informação, ela não é necessariamente, mesmo que seja distribuída, usada da forma que deveria. Não é um sistema equilíbrio, é um sistema em que tem
eventos físicos que podem alterar totalmente o ponto de vista macroeconômico de um país, por exemplo. Então, uma mudança de governo pode causar grandes problemas na economia. E é difícil você prever o que vai acontecer. Que ações tal governante vai fazer que podem atrapalhar investimentos no país, que podem, não como um todo, mas setores. Talvez um governante pode atrapalhar o setor da agricultura, criando leis de subsídio e coisas do tipo que vão acabar atrapalhando a agricultura. Ou vai ter um governante que pode acabar aumentando imposto e fazendo alguns tipos de negócios específicos inviáveis. Então podem ter setores da economia que podem ruir, porque eles não têm mais como fazer os negócios. Tem muito imposto, porque tem leis que não estão permitindo que o negócio aconteça, né? Como aconteceu, por exemplo, com as empresas da Shein e AliExpress, que tiveram suas vendas minadas ao Brasil por questões de política, né, e organização relacionada a essa questão. Impostos, né? E a nova economia austríaca, a minha proposição aqui e também no livro, não é que imposto é roubo, né? Esquece isso. Deixa de ser uma pessoa que vive no mundo da lua, né? Imposto, ele é necessário. O Estado, ele é necessário. Porém, o Estado, ele tem que ser mínimo. Ele tem que fazer suas funções, seja quais forem. Ele não é perfeito. Ele não é feito para ser perfeito. Ele nunca vai ser perfeito. E é um pé no saco. Mas ele é uma ordem necessária da forma que os seres humanos se comportam. Então, os seres humanos, quando eles se juntam bastante, vai ter um governo. Não tem como você mudar a mentalidade humana. Ao longo da história, não teve nenhuma nação, não teve nenhum grupo de pessoas conjuntamente que não fez nenhuma forma de governo. Mesmo grupos indígenas tinham uma forma de governo com hierarquia, talvez não tão complexos, mas mesmo em civilizações um pouquinho indígenas um pouquinho maiores, como os maias, astecas e coisas do tipo, você vê um governo, você vê uma organização, você vê uma organização central. Então, a nova economia austríaca, na verdade, fala como que a gente pode lidar com as formas erradas de gerenciar o governo. Como, por exemplo, subsídio, impostos altos demais, que vão a muita direita na curva de Laffer, problemas relacionados a ajudar empresas. O governo tem que ajudar a empresa. O governo, ele tem que apenas fazer que as coisas se subsistam. Ele tem que deixar as empresas fazer o que elas quiserem. Ele só regula o que é realmente, do ponto de vista jurídico, errado. A única função do governo é a questão legislativa, relacionada às leis, relacionado à forma de organização de empresas, que sejam leis justas, né? Que não atrapalhem as empresas, e nunca ajudar. É estranho que eu vou falar, mas o objetivo do governo não é ajudar a população. É permitir que a população tenha liberdade o suficiente para ajudar a si mesma. Para que empresas trabalhar da forma com liberdade, enfim. A questão é que, do ponto de vista da teoria da complexidade, essa questão da liberdade não é tratada. Mas um ponto que é tratado é que, nesse contexto, é impossível um governo ou até empresas conseguirem prever o futuro usando a teoria da probabilidade de sistemas econômicos, como a teoria keynesiana diz, né? Eu vou pegar aqui o paper do Bayanato para ver com detalhes algumas coisas. Vou pegar aqui o PDF. Tem que pegar o paper da Nature do Bayanato. Eu vou deixar na descrição também. Se bem que pegar aqui Nature. É até recente. Chama Foundations of Complexity Economics. Não é a primeira vez que ele escreveu sobre o sistema. Mas eu vou baixar aqui. Esse tema é muito importante, né?
Então aqui algumas proposições dessa teoria, né? Sobre os agentes, né? Eles são diversos. As organizações de princípio, de pessoas, né, não têm equilíbrio. As pessoas reagem conforme elas pensam que é melhor. Não necessariamente vai ser melhor. Como se fosse uma ecologia como de predições, de ações e estratégias no contexto do teorema Minimax de von Neumann, da teoria dos jogos. Você quer minimizar suas perdas e maximizar seus lucros, mas nem todos têm informação suficiente para fazer isso. Então, tem essa questão. As pessoas não conseguem, às vezes, definir a sua situação que elas devem fazer, necessariamente. Tem uma grande incerteza fundamental que os agentes, os investidores ou todas as pessoas que são parte da economia têm que tomar, que nem sempre são sensatas. E elas mesmas vão ter problemas relacionados a isso. Sempre tem novidades e reestruturamentos endógenos que podem acontecer na economia. Isso aqui são todas as proposições da Complexity Economics, né? Racionalidade não é normalmente definida. História e o caminho tomado importam. Que a teoria neoclássica dizia que o equilíbrio é contínuo para sempre na economia. Em alguns pontos de vista teórico, né? Porém, aqui a história é importante. A história é importante porque é ela que forma, por exemplo, o shape político e econômico que um país tem. Que o mundo tem agora. Então, sem vários vieses econômicos, políticos que vieram desde o século XVII para frente, a gente nunca teria o sistema que a gente tem hoje, né? Seja relacionado à lei, seja relacionado à forma que as empresas se comportam, enfim. Então a história é importante, né? Formação de estruturas é um sistema aberto e pode ser exploitado, embora a teoria neoclássica dizia que ela é fechada a novos comportamentos. Uma coisa importante, a teoria neoclássica ela acreditava em matemática com quantidades e incentivos de balanço. A Complexity Economics, e isso eu agrego na nova economia austríaca, também pensa dessa forma. Eu creio que na verdade todos os pontos do paper do Brian Arthur aqui, que está na descrição, eu concordo, e são elementos da nova economia austríaca. A nova economia austríaca, em parte, mas não só isso, pega a Complexity Economics e faz dela o seu mantra, em parte. Na teoria da Complexity Economics, a matemática é importante, mas principalmente computação. Ela é liderada por algoritmos e por eventos que acontecem. Esses eventos podem ser eventos, por exemplo, relacionados a questões narrativas de uma empresa. A gente vai entrar em narrativa economics, né? Economia de narrativas, que é uma teoria do Robert Shiller. Tem um livro sobre o tema, já fiz um episódio no canal sobre o tema, um podcast de economia, o princípio econômico, que também ele é importante para a economia austríaca. Se fosse resumir a economia austríaca, ele é uma junção da teoria austríaca clássica, com algumas divergências, que eu falo no livro, mas principalmente ela adiciona o Complexity Economics do Brian Arthur e adiciona a Narrative Economics do Robert Shiller. Então essas duas adições são uma parte essencial. Eu vou até deixar na descrição um resumo. São partes essenciais da nova economia austríaca. Então é mais teoria da informação. Uma coisa, a evolução da economia também não é estática. Ela sempre se desenvolve de formas totalmente novas, até de repente abandonando coisas passadas, né? Por exemplo, é útil você estudar o mercantilismo? Sim, do ponto de vista histórico. É útil você usar a teoria mercantilista, estudar a teoria mercantilista e aplicar ela para investimentos? Não. Que país tem um rei que o foco do país é aumentar a economia do rei, a riqueza do rei?
mercantilismo é uma questão histórica, é importante você estudar, mas não é útil para os dias de hoje, porque tudo mudou. O sistema bancário, por si só, já é uma mudança extraordinária, né? Por vários motivos também ruim, mas extraordinária na economia. A forma que as empresas se comportam, questões digitais, né? Marketing digital não existia 300 anos atrás. Há 100 anos atrás não existia. Então, são coisas novas, né? Tem vários elementos novos na economia que a Complexity Economics considera. Então, ela é totalmente contrária à teoria neoclássica, totalmente contrária à teoria keynesiana, que diz que você pode usar a probabilidade para prever o futuro. Com certa certeza. Enfim. Acho que outro ponto que eu quero falar, antes de falar sobre a teoria do Frank Ramsey, é sobre Narrative Economics, que eu acabei de citar. Tem um curso do Robert Shiller no Coursera e um livro também, tema também artigos. Fiz até resenha no Instagram e fiz um vídeo também no canal. O que é Narrative Economics? Ele tenta descrever, ele é keynesiano, o novo keynesiano, por sinal. Neo-keynesiano, o Robert Shiller. E ele ganhou o prêmio Nobel de Economia também, no passado. E ele fala sobre essa questão, sobre como hoje em dia, né, várias questões de economia são construções narrativas. Por exemplo, tem uma narrativa relacionada ao ouro. Uma narrativa porque é política. Uma narrativa tem a ver também, é que ela é econômica, mas necessariamente ela é política. E ela não é necessariamente só o governo que tem. Empresas podem ter, ou talvez pessoas podem ter, que cria uma cluster de opiniões narrativas sobre o tema ouro. Então, do ponto de vista dos Estados Unidos, americano, a narrativa construída do ouro historicamente é que eles acabaram ali com um padrão ouro, totalmente, e seguiam parcialmente anteriormente, que tinha laço no dólar. Então, o dólar ele tinha uma base monetária em ouro que dava valor pro dólar. Agora o dólar é livre, né? Livre para ser um nicho. Todas as moedas hoje não tem um padrão ouro mais, né? Mas a questão é, a gente deveria voltar pro padrão ouro ou não? Será que o padrão ouro é nocivo? Do ponto de vista da teoria keynesiana, sim. Do ponto de vista da teoria austríaca, não. Porém, a questão é, será que é nocivo? Quais são as opiniões? Quais são as narrativas? A gente pode colocar clusters de narrativas, grupos de narrativas que criticam o padrão ouro, clusters de narrativas que falam bem sobre o padrão ouro. E as clusters de narrativas que falam bem sobre o padrão ouro, normalmente, elas tentam entender o valor do dinheiro de verdade. O papel não tem valor. O dólar em papel não tem valor. Nem o dinheiro em papel tem valor. O que tem valor é algo que é palpável, que é físico. As pessoas veem valor de uma forma permanente. O ouro e a prata, por exemplo. Então mesmo o dinheiro fiat hoje que a gente tem em papel, ele tem um valor por causa das importações e exportações e várias variáveis de um país, econômicas, né? Que fazem o dinheiro dele ser útil. Então, eu importo bastante coisa dos Estados Unidos, uma empresa, né? Vamos supor. Então, pra mim, o dólar é um dinheiro importante, né? Porque diversas transações são feitas com dólar, mesmo entre países que não tem a ver com a América. Então, a importância do dólar é a importância que as pessoas dão ao dólar. O dólar não tem valor. É que as pessoas, grupos de pessoas, né? Grupos de países, ou empresas, pessoas, elas valorizam o dólar. Elas valorizam os Estados Unidos. Os Estados Unidos têm valor, do ponto de vista econômico, porque ele produz bastante coisa boa. Questão de educação, questão de infraestrutura, várias outras razões. Questões também populares do ponto de vista de entretenimento, também é importante para o país ter uma visibilidade maior. Então, mesmo coisas como música, como filmes, como coisas do tipo fazem um país ser mais visto. E eu creio que parcialmente a razão dos Estados Unidos ser tão bem sucedido
ponto de vista popular, não só econômico, é porque ele é conhecido. Quantos filmes você já viu que te mostraram coisas dos Estados Unidos? Um número incontável, né? E você fica, nossa, interessante esse país e tal. E você vê, por exemplo, a Coreia recentemente tá ficando mais popular na mídia. Isso é importante, porque cria uma narrativa sobre a Coreia. Tem várias pessoas que estão viajando pra Coreia, que estão, principalmente na parte de games, na parte de música, que estão fazendo shows na Coreia. A Coreia tá fazendo vários shows em outros países. E a Coreia tá sendo mais vista do ponto de vista popular. É claro que do ponto de vista econômico é outra história. Aí é uma questão mais empresarial. Mas a questão de popularidade também tem uma narrativa sobre isso, né? Obviamente tem países que são, no contexto de narrativas, são mais mal vistos. Tem várias narrativas acontecendo nesse exato momento. As narrativas, elas não param. Todos os dias a gente é bombardeado por narrativas econômicas. Ah, mas essas narrativas têm a ver com política. Não. Política e economia são uma mão de via dupla. A definição de política, na verdade, é a administração de um grande número de pessoas. É isso. Pô, mas uma empresa eu administro pessoas, eu não sou um político. Do ponto de vista público. E mesmo você que tá no setor privado também tem que lidar com questões políticas. Embora não necessariamente você lida com política na prática. Mas política tem a ver com a administração de pessoas. Então, um prefeito, ele administra pessoas e administra um país com foco em ajudar as pessoas. Pelo menos deveria ser o foco nele. As leis que ele vai tentar promover, as regulações, os investimentos vão sempre ser no bem-estar dos seus votantes, até porque senão ele não é eleito de novo. Embora nem sempre isso acontece, na maioria das vezes não acontece, né? Isso elege do cara e ele não faz o que ele diz que ia fazer. Então, tem essa questão de... Por que a narrativa econômica é importante aqui? Porque ela é parte essencial da economia hoje. Para você investir em empresas grandes e conhecidas, populares, vão ter várias narrativas correndo na empresa, como aquele exemplo que eu mostrei do Facebook, da Tesla, por exemplo, que vão fazer as ações dela cair. Então, uma coisa que tal CEO falou, ou fez, de repente, uma gafe, um problema terrível, viu que tal CEO, na verdade, fazia tal coisa. Vão criar narrativas sobre aquela empresa que podem fazer as suas ações cair. Talvez essa narrativa seja mentira, mas elas constroem problemas econômicos que devem ser vistos e devem ser analisados. Se você não entender as narrativas econômicas atuais, em certos termos, não precisa aprender de todas as coisas. Mas no geral, em termos específicos, né? Você não vai entender aquele tema, não vai precisar fazer investimentos. Então, se você não consegue entender a narrativa relacionada ao ouro atual, a commodities específicas e coisas do tipo, você vai ter problemas em investir nesse tema. Você tem que saber o que está acontecendo, você tem que ver as notícias, né? Ver notícias é essencial para você ter mais informação de boas fontes, né? De como sistemas econômicos estão se comportando. Você pode também ver os dados de inflação, de PIB, de GDP, perdão, fugindo com inglês aqui. Acho que é PNB em português, né? É que PIB em inglês é eu tô confundindo, é GDP e GNP é o nacional, né? Então, o PNB acho que é o Produto Nacional Bruto. Então, todas essas questões, elas são úteis. Mas do ponto de vista matemático e estatístico, o que é importante para a economia do ponto de vista matemático é a estatística. E não probabilidade, por incrível que pareça. A probabilidade na economia, ela, na maioria das vezes, é inútil. Eu vou dizer por quê. Porque é um sistema caótico. E tem provas disso em inflação, tem provas disso no câmbio relacionado a moedas. É um sistema caótico que é definido. Como se define um sistema caótico ou não? É uma coisa chamada expoentes de Lyapunov, né? Então, uma forma de ser entre duas séries temporais, você saber uma divergência entre elas, que mostra que ao longo do tempo esse sistema foi caótico. Por exemplo,
Você pode aplicar isso para Bitcoin e ver se ele é um sistema caótico ou não. Você pode aplicar isso para inflação, qualquer série temporal. O preço do dólar ao longo dos anos é uma série temporal. Você baixa ela, você põe o algoritmo e você calcula ali se tem um coeficiente ali de caos ou não. Muito tem se falado, por exemplo, que se o preço de Bitcoin ou de ações num país se comporta com uma coisa na física chamada de random walk. Uma coisa inventada pelo Stephen Wigner. Perdão. Agora eu fui longe, né? Pelo Eugene Wigner. Corrigindo, inventada, pelo menos até o que eu sei, pelo Eugene Wigner. Que foi um físico impressionante, por sinal. Até ter que fazer a biografia dele no canal. Tem que voltar no canal com biografias, né? Eu fiz do Ramanujan e outros caras, mas enfim. O que é um random walk? É uma caminhada randômica. Normalmente você poderia usar isso para descrever o comportamento de partículas, por exemplo. É tipo um movimento browniano. É randômico, entre aspas. A palavra randômico não tem nenhum significado real. Porém, randômico só representa nossa ignorância, né? Sobre o sistema. Porém, a questão aqui é que muitas pessoas, tem muitos artigos, eu citei alguns deles aqui, mas também tem outros livros, né? Muitos artigos tentaram mostrar que, acho que foi um capítulo que eu escrevi sobre o quanto blockchain que eu citei anteriormente. Muitos artigos tentaram mostrar que o comportamento de ações do seu país, eu vi um artigo, por exemplo, na China falando sobre isso, na Índia, enfim, em outros países, que tentavam provar que as ações no país deles não se comportavam de forma randômica. Não se comportavam como um random walk. O que isso significa? Se as ações do seu país, e tinha um método lá que eles usam para isso, para ver se se comporta não como um random walk. Se não caminha de forma randômica, então quer dizer que é previsível, então é bom você investir nesse país. Se caminha de forma randômica, quer dizer que é imprevisível, então é um investimento de risco. Só que tudo isso é uma falácia. Todos os papers nesse tema que tentam mostrar o meu país não tem random walk. Isso é uma mentira. Isso é uma mentira. Primeiro que a randomicidade não existe. A randomicidade é a nossa forma de representar objetos, números randômicos, que podem ser visto padrões nele, achando colisões em banco de dados com esses dados. Então, se tem um banco de dados relacionados a hashes, você consegue achar colisões estatísticas que vão quebrar a criptografia daquele hash. Nesse contexto aqui, também isso acontece. Então a questão é a nossa falta de capacidade computacional ou nossa ignorância relacionada à forma de resolver esse problema do ponto de vista computacional, algorítmico, que nos faz não conseguir ver padrões no sistema que é randômico. Mas dizer que um sistema é randômico é basicamente dizer que a gente não entende ele corretamente. Então, vou falar que o comportamento de pessoas é randômico. Tá, o que isso significa? Que as pessoas vão andando na rua que nem uma barata tonta, enfim. Não. O comportamento das pessoas é dito como randômico corretamente, que a gente não sabe. É impossível fazer um modelo que preveja o comportamento de pessoas na maioria das situações. Então, você tem elementos que são previsíveis, mas outros não. E você dizer que você consegue dizer que um sistema econômico é previsível, que ele não tem randomicidade, que ele não tem caoticidade, né? Caos nele. Então, eu entendo, as pessoas deviam estar ricas, né? Porque se é tão previsível assim, então é só você investir e acabou. Você fica rico em segundos, né? Eu invisto aqui e ali, fico rico em segundos. Eu sei que a ação vai subir para obedecer. É muito uma questão de
técnicas e conhecimento de usar formas padronizadas por experiência própria de você fazer investimentos, mas não tem como dizer que não é randômico. Não tem como dizer que é previsível. Que é verdade que não é. Por exemplo, na época da Covid eu também citei um livro. Quem ia prever que a inflação de todos os países do mundo, praticamente, ia aumentar? Os grandes países do mundo ia aumentar. Que o índice de desemprego ia aumentar durante a Covid. Quem ia prever isso, mesmo quando descobriram que essa doença ia ser tão grande que o câncer? Como a gente não pensava, né? Em 2019, em janeiro de 2019, ninguém ia pensar que 2020 seria daquela forma, de nenhuma forma. Seria impossível prever a inflação. Todas as previsões matemáticas de inflação falharam, porque ignorância. Que a gente não sabia que até ouvir, você teria que ter informação sobre o futuro. Você tem que saber que isso ia acontecer. Só que ninguém sabia. E mesmo quando aconteceu, ninguém sabia quanto tempo ia durar. Então, esses são exemplos de eventos físicos, né, que são observáveis, que mudam espectros econômicos totalmente. Por isso a nova economia austríaca, ela busca entender também narrativas econômicas e eventos que acontecem para entender o que vai acontecer. Então a gente não usa cegamente estatísticas, modelos estatísticos de probabilidade bayesiano, markoviano, para prever o futuro. Talvez no curto prazo funcione, mas no longo prazo não tem como isso funcionar. A questão é como eu reajo às mudanças no setor econômico. Como eu reajo? Essa é a questão. Eu reajo não com base em modelos probabilísticos, mas com base nos eventos observáveis em que eu conheço a lógica por trás deles e como agir. E economia tem a ver não com apenas números, mas com o comportamento de pessoas. Porque a pessoa vê valor em tal relógio? Porque ela vê valor naquilo. O valor de preço de um relógio é com base no valor subjetivo que as pessoas dão a ele. Então, por que as bolsas da Gucci são caras? É por causa do material? Não. O material necessariamente não é caro, aquele material. O que é caro é a marca em si. Que as pessoas veem valor naquela marca. Não é a marca que obrigou as pessoas a ver valor nela. É as pessoas que começaram a ver valor na marca e compram. E pagam preços exorbitantes que não fazem sentido. O preço de fabricação não condiz com o preço, mesmo que a qualidade seja alta. Então, às vezes é uma camisa simples, tem o símbolo da Gucci, é da Gucci mesmo, e vai ser caro. O tecido é bom, mas não era pra ser o preço que é. Então, o valor das coisas que as pessoas veem é subjetivo, elas que dão o valor. Não é a dificuldade de você fazer um produto, a qualidade que vai dar o preço do produto. É o que as pessoas estão dispostas a pagar. Obviamente você não vai vender por um preço menor do que o seu custo, porque isso é burrice. Mas você vai vender. Obviamente se você pudesse vender por R$1 milhão sua bolsa, né? E ficar milionário de uma vez, seria legal, né? Mas pra uma pessoa achar que a sua bolsa vale R$1 milhão, é um caminho andar pra isso, né? É difícil. E mesmo nessa questão as pessoas agem de forma irracional às vezes, enfim. A questão é, não tem como você prever todos os futuros. A culpa não é da matemática. A culpa é que tem eventos que você não consegue colocar no seu modelo matemático. Você não consegue. Ah, mas eu tô usando dados do dólar para saber o preço futuro do dólar. Cara, seria mais fácil você entender como o dólar teve a transição até agora, como ele funciona, quais são os efeitos que mudam o preço do dólar, estudar como o mercado se comporta em relação ao dólar, como as notícias relacionadas ao dólar, também a reação de empresas relacionadas ao dólar, enfim, várias questões aí macroeconômicas vão fazer o preço aumentar ou diminuir. Ou você simplesmente chuta, pô, o dólar é um asset interessante, eu vou esperar ele dar uma baixa
que historicamente, recentemente, é uma baixa histórica. Depois eu sei que ele vai subir posteriormente, então eu compro por baixo e vendo por alto. É questão de tempo, né? Se você estiver disposto a esperar, você vai receber pelo que você pagou. Você sabe que é estável. Com Future, isso não funciona tão bem, mas no Future você tem que meio que adivinhar o preço que vai ser até o momento. Aí você tem que adivinhar os ciclos econômicos de um Future, né? Enfim. Acho que investimentos em Futures são um pouquinho mais complicados. Por isso que as pessoas focam mais em investimentos em empresas do que commodities, né? Em mutual funds, em outras formas de investimento, porque são mais palpáveis, pelo que eu posso dizer. Enfim, investimentos em criptomoedas, por exemplo, são altamente voláteis, né? Então você não consegue prever o futuro, né, deles, né? Quem diria? Quem conseguiria medir com estatística bayesiana o futuro preço do Bitcoin há 10 anos atrás? Ninguém. O paper do Satoshi foi em 2009, não foi? Ninguém ia prever o futuro do Bitcoin. Então, essa é a questão, né? A questão é que o grande ponto da nova economia austríaca é mostrar que a probabilidade da economia, ela tem... são problemas intratáveis. E esses problemas intratáveis não podem ser resolvidos. Porque a gente tá falando de economia, não de partículas. A gente tá falando de objetos newtonianos, sistemas termodinâmicos. A gente tá falando de pessoas, como as pessoas estão agindo. Uma grande população está agindo a tais questões. Como empresas, governos estão agindo a certas questões econômicas. Enfim, essa é a questão da nova economia austríaca. Tem uma parte aqui que eu falo sobre a probabilidade de Keynes, que é uma opinião do Frank Ramsey, né? Que ele mostra que a probabilidade de Keynes, ela tem falta de significado semântico, né? Que a forma que a probabilidade de Keynes funciona não tem nenhuma significância real, prática, econômica. Eu concordo. Principalmente, obviamente no livro tá com mais detalhes, né? Principalmente porque, como eu disse, a economia é baseada nas ações que as pessoas tomam, que não é previsível. Você não consegue ler a mente das pessoas, tem várias informações que você não possui, você não pode pôr no seu modelo matemático. Então, tipo, você não tem como pôr informações que você não conhece. Então é isso. Ignorância. E questões que nem as pessoas controlam, né? Eventos cataclísmicos, doenças e tal. Problemas que não são controláveis. Quem, por exemplo, ia prever que o preço do petróleo ia aumentar tanto depois da guerra da Rússia, antes da guerra acontecer? Só alguém que sabia que a guerra ia acontecer. Só que você não tinha como saber, a não ser que você lesse a mente do Putin a milhares de quilômetros de distância. Eu creio que ela era previsível. Em dezembro, ali antes do ano que ela começou, era previsível. Eu vi algumas palestras do próprio presidente da Rússia que, assim, parecia que ele não estava muito feliz, né? Eu nunca conseguiria prever que ia ter uma guerra. Creio que ninguém previu. Porém, que ela ia continuar até agora. Mas tem vários problemas econômicos que aconteceram na Europa, pô, relacionado à importação e exportação, a questão de armas que eu falei no episódio, no vídeo anterior, que aumentou aí a produção de armas e a demanda por armas no mundo, que tá causando problemas. Até esse problema de Israel aí, com certeza também tem uma causa, uma demanda maior por armas no mundo e uma evasão e dissipação dessas armas para grupos terroristas, né, que acabaram usando essas armas que estavam dissipando ali no mercado que estava ativo e aquecido mais do que não. Então, você tem que entender isso, porque isso aumentou o preço do petróleo. Então, se você é um cara que investe em commodities, se você não souber o que está acontecendo, as narrativas também presentes nisso, você não vai conseguir fazer investimentos.
Seu modelo estatístico vai ser inútil. Porque... mas eu posso usar, de repente, sentiment analysis com inteligência artificial para analisar notícias na internet pra... Não. Esquece. Você tem que usar a sua lógica baseada na experiência. E baseada também em dados estatísticos, né? Então os dados estatísticos são essenciais para a economia. Sem eles é impossível que você faça uma análise correta sobre qualquer sistema econômico. Mas a questão é, você tem que interpretar esses dados estatísticos e não simplesmente jogar um modelo probabilístico e falar a economia de tal país vai crescer. Não é assim que funciona. Mas assim é achismo. Não é achismo, você está se baseando em estatística. E você tem que interpretar esses dados. É assim que funciona a economia. Não é que nem física. Tira dessa ideia da cabeça que a economia é que nem física, que nem é matemática aplicada comum. Esquece. Enfim, tem partes que eu falo sobre neuromarketing, mas já falei em outros episódios sobre isso, então eu só vou me repetir. Mas eu falei como neuromarketing tem limitações. Ele não é tudo isso que as pessoas dizem. Lendo aí os artigos acadêmicos de um tema, dá pra ver que não é tudo isso que dizem. Que é sobre entender o comportamento das pessoas, né? Do ponto de vista neurocientífico. Mas enfim. Eu até falo, não aqui, mas em outro... Eu creio que eu não falo aqui sobre discounting utility, né? Outra teoria de neuromarketing. Que é a utilidade de desconto, né? Por exemplo, quando você está mais proposto de receber 20 mil reais agora ou 200 reais ao longo dos anos. Até a sua vida adulta. Perdão, até a sua velhice. Ao longo dos anos, de vez em quando, 200 reais. Obviamente você vai querer agora, né? Chama discount utility, né? As pessoas elas têm um desconto temporal com relação ao que elas compram, ou ganham, ou recebem, né? E normalmente é mais rápido. Tipo, as pessoas preferem receber 1 milhão de reais agora do que 1 bilhão com 90 anos, sabe por quê? Com 90 anos eu não sei se vou estar vivo. Então, uma questão que eu não vou falar aqui, eu falo sobre outras questões, como por exemplo, na questão de Argentina, né? Falei coisas relacionadas ao Milei também antes dele ser eleito. Eu fiquei bem feliz por isso. Mas enfim. Tem 70 artigos citados nesse primeiro paper, né? O segundo é a lógica proposicional de Hazlitt, mas eu não vou falar aqui. É basicamente uma teoria da informação, né? Usando lógica proposicional com base no livro de Hazlitt para entender sistemas econômicos de uma forma mais palpável, né? Tudo tem a ver com teoria da informação e ciência da computação também. Então, como eu disse, a nova economia austríaca, ela usa a matemática a seu favor. De uma forma diferente, né? Enfim. E aí é chamada de lógica proposicional de Hazlitt, né? Eu já falei em outro episódio, vou deixar na descrição. Mas basicamente é uma forma de eu converter teoremas econômicos, proposições econômicas de uma forma mais simples. Assim como eu posso dizer que a raiz quadrada de 100 é 10, eu posso escrever isso por extenso em palavras, eu posso colocar o símbolo. Eu posso dizer que a integral de dq por dt é a entropia de Clausius. Eu posso escrever isso com símbolos, ou posso escrever com palavras também. Então, isso que é lógica booleana. E a própria inteligência artificial, os modelos de linguagem, eles transformam as palavras em vetores e formam todo um ecossistema de semântica de forma matemática. Então, tudo na linguagem também é matemática e lógico. Tem uma lógica por trás da linguagem. Então, basicamente, você converter sentenças econômicas em símbolos matemáticos, usando lógica proposicional, né? Que é uma coisa na teoria da informação e da ciência da computação. Aí eu
dei vários exemplos aqui, mas eu falei tantas vezes. Eu fui por parte no vídeo sobre 2 horas. Eu não vou falar aqui com mais detalhes. Depois desse segundo artigo, tem o terceiro, que é mais um manifesto, né? Aí a gente já termina aqui. Que é as proposições da economia austríaca. Agora, o que é isso aqui? Uma coisa, eu tô com um tique, deixa eu ver se tá gravando. Tá gravando. Às vezes eu esqueço se eu tô gravando ou não. Não pode dar ruim, né? Então, o que eu falo nesse daqui? É com base, na verdade, num livro de Rothbard. Que eu fiz um post no Instagram e tinha tanto tema no livro que eu falei, cara, eu vou tentar resumir tudo em proposições. Quais são as coisas principais que eu falo no livro. E aí eu tive a ideia, depois quando eu escrevi essa terceira parte do livro, de colocar as proposições que eu observei em todos os livros que eu li sobre economia austríaca. Von Mises, Rothbard, Karl Menger, Frederic Bastiat, Gustavo Molinari. Tipo, eu li um livro, uma quantidade de livros bem grande no tema e também fiz resumos desses livros no Instagram. E eu queria falar quais são as proposições da economia austríaca antiga e da nova. Por exemplo, a primeira, aqui vai, eu não vou falar todas, né? Isso tá no livro, tá? A primeira proposição, né? São quantos capítulos? Aumentar os impostos não ajuda a pagar o déficit do governo. O controle de bancos centrais não pode controlar a inflação a longo prazo. Sistemas de predição econômica probabilísticos são naturalmente limitados, pois eventos físicos factuais, como guerras, pandemias e recessões, podem mudar totalmente o preço de commodities como petróleo, aumentar a inflação ou desinibir o crescimento. Análises estatísticas sem contexto semântico, sem interpretação correta, né? São inúteis. A curva de Phillips é inversa, que é uma coisa que eu peguei de Rothbard. Maximizar a curva de Laffer, quiser aumentar os impostos acima do normal, é imoral. O Fed não deveria existir. Outro tema para outro episódio. A grande maioria dos bancos centrais deveria deixar de existir. Se ainda existirem esses bancos centrais, deveriam ser independentes, não tendo influência do governo sobre eles. Aqui o 10. A privatização da maioria das empresas estatais é absolutamente necessária para a maior qualidade de serviços, como água, energia, saúde, educação e transporte. Estatização pode envolver facilidades para corrupção, se você deixar fazer uma empresa ser do governo, né? E não tem incentivo para ser bem-sucedidas, assim como parques e outras coisas. Diminuir o Estado significa diminuir todos os gastos do governo de forma óptima, né? Diminuir ministérios, uso pessoal, grandes e exorbitantes de salários e qualquer gastos que são imorais, já que são dinheiro público, né? Que é uma coisa de Frederic Bastiat, né? Dissipação de dinheiro. Subsídio é pagar uma empresa para continuar ineficiente, né? Esse é um ponto importante. Subsídio, teve até um livro que eu li sobre agricultura. Tava interessado sobre como eu fiz uma resenha no meu Instagram sobre economia e agricultura, né? Até do ponto de vista genético sobre esse tema. E eu vi que cada vez mais o subsídio é basicamente uma forma do governo de pagar uma empresa que não consegue sobreviver sozinha de agricultura a continuar ineficiente. Obviamente, eu creio que teve vezes que dar subsídio foi útil. Porém, seria mais fácil você diminuir os impostos, afrouxar as leis com relação que impedem o trabalho do agricultor. Seria muito melhor que pagar subsídio. Tarifas excessivas tiram o poder de compra do consumidor, que são tarifas de importação, como aconteceu na China. Isso nem preciso falar mais, né? Tirar o poder de compra do consumidor não afeta os ricos, mas sim os pobres, né?
Tarifas não devem ser aumentadas para proteger empresas nacionais ineficientes, como aconteceu no caso da Shein, que é uma empresa de fora, que foi tarifada, né? Dizendo que a gente tá protegendo nossas empresas inúteis estatais, né? Estatais não, nacionais. Proteger essas empresas aumentando tarifas tira, como no caso da Shein, tira o poder da compra do consumidor e por fim é um imposto duplo sobre o anterior subjacente. Estamos no 18, né? Tá em números romanos aqui. Já não vou conseguir saber o número. Dar dinheiro de graça para a população não resolve nenhum problema que o governo deseja resolver. É uma coisa que, se você não sabe, os Estados Unidos faz há anos. E ele dissipou muito, mas muito dinheiro. Dando dinheiro, muitas vezes de forma ineficiente e inútil, para a população, em forma de ajudas. Tal pessoa tem por exemplo, não seguro-desemprego, mas tem até um livro que eu li, um tema que é um textbook sobre economia, sobre essa questão, por exemplo, de pagamento de fraudes com coisas parecidas com Bolsa Família. Parecidas, não é a mesma coisa. Coisas parecidas com a ajuda da Bolsa Família. Por exemplo, a mães solteiras, por exemplo. Ajudas, por exemplo, a pessoas doentes que de repente nem estavam mais doentes. Enfim, várias coisas desse tipo são dissipação de dinheiro, né? Você ajudaria muito mais as pessoas afrouxando leis relacionadas à contratação de pessoas, impostos relacionados a empresas e outras questões legislativas que ajudariam muito mais elas do que dar dinheiro propriamente. Embora eu concorde que parcialmente isso é importante, mas não tanto quanto os Estados Unidos fez ao longo dos anos, infelizmente. O problema deles, né? É isso que dá esse keynesiano. Um para outro. Extinguir totalmente a ajuda pública aos necessitados seria um exagero. Então o concórdio deve ser feito. Mas criar mais necessitados que necessário é pagar para os outros não trabalharem, né? E assim viverem às custas dos impostos dos outros, né? Então, tem várias ajudas do governo que não são necessárias. É isso. Isso é óbvio, né? Não precisa nem falar isso. Esses impostos não são roubo. Aqui é uma proposição da nova economia austríaca. Mas deveriam ser o mínimo necessário para a manutenção do Estado. Logo, maximizar os impostos é errado. Como aumentar os impostos não ajuda no pagamento do déficit do governo, pois o governo continua gastando mais do que arrecada. Forçar impostos de gasolina, alimentos básicos e outros serviços, dizendo que é para pagar o déficit, é imoral. Isso aqui é uma coisa que eu aprendi com Rothbard. Você aumenta, por exemplo, vamos supor que você tem você ganha do seu salário. Você gasta mais do que ganha. O que vai acontecer? Você vai ficar em dívida. Cartão de crédito, coisa do tipo. Vamos supor que você começa a ganhar mais. O dobro ou o triplo do que você ganhava. Só que aí você começa a fazer a mesma coisa. A gastar mais do que você ganha. O que acontece? Você fica com dinheiro. Então, não importa se o governo arrecadar mais imposto. Se ele continua gastando a mesma coisa. Sem controle. Altos salários para políticos e coisa do tipo. Dissipação de dinheiro em obras de infraestrutura e coisas inúteis. Pra, entre aspas, né? Ajudar a população, enfim. Aumentar os impostos não ajuda o déficit no governo. Isso é um axioma aqui. Políticos gostam de taxar tudo que é possível. Querem ir ao máximo da direita de curva de Laffer, sem acabar com a produção. De novo, isso é imoral. Hospitais públicos são inferiores aos privados no geral. Embora existam sim bons hospitais públicos, a grande maioria deveria ser privatizada, até porque a demanda por funcionários de saúde aumentaria no setor privado e diminuindo o valor no setor privado de todas as coisas relacionadas a exames e coisas do tipo. Então por que é mais caro no setor privado? Porque tem uma grande demanda de pessoas que não vão para o setor privado porque tem o público.
Mas o público ajuda a população. Pô, eu já usei um setor público várias vezes. Eu vou continuar usando. Isso é hipocrisia, talvez. Mas a questão é que o privado, ele é mais caro. Porque dentro da região local, onde tem que a gente tá falando de economia local aqui. Dentro da economia local, que tem vários hospitais, as pessoas, principalmente a maioria da população, prefere no público do que no privado. Então tem uma baixa de demanda no privado. Então grande parte da população não vai no privado porque é caro. E é caro porque você tem uma competitividade com o público. Se a pessoa pode fazer o exame no público, ela não vai no privado. Então se você tira o público totalmente, o privado ia ter uma demanda maior e ele ia ser obrigado a diminuir o preço. Até para ele conseguir atender as pessoas que ele tem. Ele tem mais hospitais até. Privados, né? As pessoas investiriam mais nisso. Enfim, isso é óbvio, né? Não preciso nem falar isso também. Intervenção do governo na economia sempre é um desastre. Sempre. O governo não tem que ajudar as pessoas. Isso tem que fazer que as coisas continuem funcionando. Esse negócio do governo ajudar, eu vou ajudar. Sempre faz merda. O governo não tem conhecimento suficiente para ajudar na maioria das vezes. Mesmo que ele queira. Enfim. Proteger agricultores e dando subsídio, dando uma taxa de juros fixa de crédito, a eles é pior. Porque quando você fixa o preço da matéria-prima, para os caras terem mais lucro, é como dar dinheiro público para fracassados, né? Então, o agricultor vem e fala pro governo: ó, governo, a matéria-prima aqui para cultivar minha plantação tá muito cara. Então eu queria que você fixasse os preços, mesmo de importação. Que aí você importa e depois fixa os preços para não ficar muito alto pra gente. O que acontece com isso? Você basicamente fixa se chama parity price em inglês. Basicamente fixa os preços para ajudar o agricultor, que tá pagando menos pela matéria-prima. Mas a empresa dele continua sendo a mesma merda, ineficiente, dando um produto de repente de baixa qualidade pro consumidor final e mais caro. Isso é injusto. O subsídio não deveria ser extinto, né? Mas usado com cautela para ajudar os produtores que realmente produzem bem, que são úteis, né? Enfim. Não o cara ali que tem um negócio ruim, ineficiente. Ah, mas se a gente não ajudar, a empresa dele não vai mais continuar. É o ganha-pão. O que acontece quando a empresa ela é ruim? Ela falha. É assim que funciona a vida, né? Então, você fazendo o contrário só atrapalha o problema. Só atrapalha a questão. E quem paga na prática é o pobre. Pagando preços maiores porque tem um purchasing parity aí do preço aí de matéria-prima, né? Enfim. Minimizar o preço de matéria-prima é a mesma coisa que pedir para que tenha menos dela no mercado. E minimizar o preço de produtos para proteger consumidores, que na Argentina foi feito por muitos anos, congelamento de preço, não funciona. Tem até um livro em espanhol que fala, que é tipo, o título é tipo assim, 4.000 anos de congelamento de preço, uma coisa assim. Não funciona. Desde Diocleciano, desde todos os caras que congelaram preço. Congelar preços não funciona. Acabou. O mercado funciona de forma orgânica, né? O preço que as pessoas decidem pagar por algo. Se você congelar o preço, as pessoas simplesmente vão comprar. Acabou. Logo, minimizar ou maximizar os preços de qualquer produtos de forma inorgânica, né? Afeta o consumidor. Ou o produtor também, no fim. Enfim. E se você fixar um purchasing parity na matéria-prima, você afeta o consumidor. Se você congelar o preço do produto final que está no mercado, por exemplo, se afeta tanto o consumidor, que não vai ter produtos, e o produtor, que não vai conseguir fazer lucro, né? Ele vai falir. Os keynesianos estão errados ao dizer que gastos do governo são iguais a investimento. Então eles diziam que
Quanto mais você investir, é provável que você consiga mais lucro a partir desse investimento, né? As pessoas pensam, se eu investir mais, eu vou ganhar mais. Depende, se você investir errado, você vai perder mais, na verdade. Você vai investir mais e perder mais. Pois, embora isso pareça verdade, no curto prazo, usar múltiplos, que é o multiplier, né? Achando que a economia vai pagar o déficit devido ao seu possível crescimento, né? É atirar no próprio pé. Então o governo lá investe mais nisso e dá ruim. Aí fala, não, me dá mais imposto que eu invisto mais. Aí investe ruim de novo. Não, mas calma aí. Vamos pensar. Me dá mais imposto, que aí eu invisto mais ainda. Aí ele vai lá e investe errado de novo. Aí é um ciclo viciante, né? Que pode ser generalizado, né, pra pessoa que não sabe controlar seus gastos, né? Os preços de ações não seguem um random walk, como eu disse anteriormente. A estatística bayesiana não pode prever o preço de produtos no longo prazo, usando o histórico deles. Enfim. Se eles seguissem o random walk, insider trading não funcionaria, né? Insider trading é você ter informação privilegiada sobre ações. Se seguissem o random walk, então quem tem informação privilegiada não se beneficiaria de insider trading, né? Artigos que tentam inferir que suas bolsas de seus respectivos países não seguem o random walk para dizer que elas são previsíveis, portanto boas para investir, estão equivocadas, né? Os preços de ações são redigidos por diversos fatores, como a produção de empresas, as expectativas de acionistas sobre ela, a administração da mesma e a forma que a empresa se comporta em diversas situações. O valor subjetivo de mercado que elas representam para grupos de pessoas, né? Entre outros fatores. Então, por exemplo, porque a Tesla ela tem ações altas? Não é só porque o produto é bom, mas porque a expectativa da Tesla, da SpaceX é alta, né? As pessoas amam essa empresa. Elas acham ela popular. Tem pessoas que investem não só pelo ganho financeiro apenas, mas pelo que elas sabem que elas estão investindo no que elas acreditam, né? E elas vão ganhar a partir do crescimento daquela empresa. Então, o investimento tem ali também que você acreditar naquela empresa. Que ela é uma empresa interessante. Que ela é inovadora, né? A SpaceX, por exemplo, eu prefiro ela mais do que a Tesla, né? Assim podemos definir que vários aspectos econômicos. Esse aqui é o... Já tá no 40 e pouco, né? Eu nem sei, mas que acho que é 47, né? O axioma 47 da nova economia austríaca. Tudo que eu tô citando aqui eu dividi em axiomas, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. A gente tá no 47. Assim podemos definir que vários aspectos econômicos são associados a ações de pessoas, ou seja, individualmente para o grupo. No fim, toda a economia é definida pela ação humana, coletiva ou individual, como dizia Von Mises. Portanto, quais são mais importantes? As ações de pessoas ou os modelos estatísticos e probabilísticos na economia, né? Eu deixo você pensar nisso, né? Modelos estatísticos podem ser usados para cegar economistas das reais causas de uma crise. Então, no seu modelo estatístico, você tem uma opinião, mas aquela opinião é falha, né? Incoerente, não bate com a realidade. O 50, né? Axioma 50. Nenhum modelo probabilístico pode saber se haverá uma recessão na Alemanha daqui a 20 anos, nem 10, nem 5. E por isso são úteis no máximo no curto prazo, contanto que tenha um grande número de quantidade de análise semântica desses dados, né? Nem sempre a informação necessária para prever sistemas econômicos está de fato disponível. Enfim, tem muitos outros aqui. Tem aqui, até sobre política, né? A democracia é o melhor sistema de governo. Nenhum país desse mundo sequer foi uma democracia. Assim como a primeira democracia de Atenas, a maioria deles são pólites, né? Oligarquia mais democracia. Alguém que queira dizer o contrário vai se acabar se rolando demais. Então o que eu quero dizer? No Brasil a gente tem uma democracia? Não. A gente tem uma oligarquia que tem um grupo de castas políticas que controlam o país e que tem muitos processos de demagogia, que Sócrates falava contra, por exemplo, Aristóteles. Então, no fim, é uma oligarquia mais democracia, polis.
Então, não existe no momento nenhuma democracia verdadeira, perfeita. Com quase plutocracias, né? Com esse esquema gigante de monopólio e favorecimento estatal de empresas. Embora existam. Tem outra aqui, né? Embora nunca existiram verdadeiras democracias, é certo afirmar que existem elementos democráticos e oligárquicos nas democracias atuais, né? Não é que a gente tem só uma oligarquia, uma política, né? A gente tem elementos democráticos e oligárquicos em partes da democracia. A interpretação da Constituição tem sido frequentemente violada pelas cortes que dizem defendê-los, né? Enfim, tem tantos outros aqui. Se eu citar tudo, vai dar outro vídeo, né? Talvez eu poderia fazer um vídeo com mais... com outros axiomas que estão aqui. Se eu não me engano, são 100 e pouco ao todo. Enfim, é isso. Eu creio que essa última parte pode ter sido chata, mas no livro tem isso com todos os axiomas, né? De novo, eu creio que são 100 e pouco. Eu não contei, né? É que tá em número romano. Depois eu vejo. Acho que são 136. São 136 axiomas. Enfim. Era isso. Espero que esse episódio tenha sido útil. O livro tá disposto aí na Amazon, né? Tem 2 artigos. O livro ao todo tem umas 80 páginas, se não me engano. E aqui, ó, são 136 proposições daqui. Basicamente, eu poderia resumir toda a nova economia austríaca nessas 136 proposições. Então, se você só ler o último capítulo do livro, que tem essas 136 proposições, você já entendeu a nova economia austríaca, em parte, né? Enfim, mas elas com base no estudo anterior disso, né? Enfim, era isso. Espero que esse vídeo tenha sido útil. Até o próximo.